Olá meus amigos, olá meus brothers, tudo bem com vocês? Hoje vou falar um assunto polêmico, no mínimo curioso, não é? Sobre a maçonaria. O que é a maçonaria? Olha, já vou começar desde o começo dizendo, não é uma religião, mas é uma organização em busca de liberdade, de fraternidade e de igualdade. Os seus membros, chamados de irmãos, né, eles buscam então essa fraternidade entre eles e isso traz crescimento. Fraternidade, igualdade, isso, liberdade, isso são valores fundamentais de uma sociedade. Então, isso são premissas da organização desta união maçônica. O seu objetivo é trazer esclarecimento, luz às pessoas e uma melhora do mundo, da sociedade. Uma sociedade mais livre, uma sociedade mais igualitária. Então, ou seja, com mais liberdade, com mais fraternidade. No entanto, existem então aquele outro lado, que é o lado dos seus rituais. É por isso que algumas pessoas confundem com religião por causa dos rituais. Se tem rituais, é religião. Posso até dizer que há aspectos religiosos por causa dos seus estudos das religiões. A maçonaria estuda as religiões, estuda os mitos, por exemplo, os mitos antigos das religiões, conteúdos das religiões, por exemplo, conteúdos do cristianismo e de diversas outras religiões, religiões antigas, míticas. Eu diria que ela é sim, bastante sincrética, vamos dizer assim. É uma organização, ela é secreta? Depende. É melhor dizermos que ela seja discreta, porque sabemos quem são os maçons, sabemos onde ela fica, então ela é discreta. Secreta em algumas questões, é porque ela é uma sociedade de iniciação, né? É necessário você ter uma iniciação e a cada grau que você vai passando, vai tendo um novo processo de iniciação. Ou seja, para conhecer os nomes, você não conhece o que está acontecendo em cada grau, enquanto você não está lá. Nesse aspecto, ela é sigilosa, ou há um segredo aí. No entanto, ela é mais discreta do que, diria assim, ser um grande segredo, porque sabemos muito bem o que é. Outra questão muito grande é sobre o poder, né, da maçonaria. Primeiro, o seu surgimento. Não há nada assim ao certo, 100% absoluto, de certeza sobre o seu surgimento. Mas uma grande probabilidade provável que ela surgiu a partir de pedreiros. Na Idade Média, ainda os pedreiros começaram a se reunir para construir grandes castelos. E então eles construíram como se fosse um sindicato, né, dos pedreiros. Era chamado de guildas. Estes sindicatos juntaram então os pedreiros e eles passaram a manter de forma sigilosa os seus segredos de construção. E foram se formando essas guildas, esses sindicatos, e foram crescendo com os seus segredos de construções. Eles eram chamados de pedreiros operativos, ou talvez maçons operativos, mas ainda não podemos dizer que eles eram maçons, era apenas uma guilda, um sindicato de pedreiros operativos para o seu trabalho. Com o tempo, surgiram outros iluministas, outros grupos de pessoas que quiseram entrar nesse grupo, nessa associação, nessa guilda de pedreiros, que não eram pedreiros. E aí entraram pessoas de outras profissões e vieram então para aprender. Na verdade, passaram a ser aprendizes e passaram a serem maçons, diria assim, aceitos, com um conhecimento mais filosófico agora. E aí começou a surgir então, de fato, a maçonaria, com o seu caráter operativo, dessa união para o crescimento das guildas, das pessoas, dos irmãos, e também um caráter filosófico, que seria inseriu aí os mitos, os estudos, a Constituição, também chamada de Constituição de Anderson, que passou a formalizar a maçonaria de fato aí em 1700 aproximadamente, né? Esses maçons que entraram foram chamados de maçons especulativos. Ou
seja, eles estavam ali para conhecer, para especular, e a partir daí se tornou também membros, irmãos desta sociedade, dessa sociedade hermética. Por que hermética? Ela é fechada, precisa de uma iniciação. Para cada iniciação há um rito para a sua entrada, que são de certa forma sigilosos, e quando a pessoa entra lá vai conhecer. Existem então alguns níveis, na verdade 3 níveis. Nível de aprendiz, para quem está entrando lá, ele passa por esse processo de nível de aprendiz. Nível de companheiro, de mestre, aliás, de companheiro primeiro, e o nível de mestre. Dentre esses níveis também há os graus, aliás, há 33 graus na maçonaria. A pessoa inicia, chega-se com uma pedra bruta. Eu não quero falar muito sobre aspectos, sobre símbolos, aqui eu vou deixar isso para um outro vídeo, mas ele entra como se fosse uma pedra bruta para ser lapidada. E aí ele vai se tornando uma pedra polida. Ou também ele chega ali com uma goteira e aos poucos vamos se transformando em um riacho. Ele chega para conhecer a luz maçônica, que não é uma luz no sentido espiritual do cristianismo, mas uma luz do conhecimento hermético, filosófico da maçonaria. Ou também é chamado de profano aqueles que ainda não conhecem os rituais, que não passou pela iniciação, é um profano. A partir daí ele passa agora a ser um irmão, um conhecedor da maçonaria, dessa sabedoria maçônica. Aliás, o que muito se fala na maçonaria sobre a sabedoria. Passa então o conhecimento aí do grau 1 até o 3, são a partir desses graus aí simbólicos, e depois vem os graus filosóficos, aí do 4º até o grau 33. Pode ser que a pessoa passa de um grau, não necessariamente 1 a 1, pode ser que dependendo dos seus conhecimentos, ele alavancando os seus conhecimentos, ele já salta alguns graus. Outra coisa que é muito falada na sociedade é sobre o poder da maçonaria. A maçonaria pode dominar o mundo, até essa conspiração, a teoria da conspiração aí. Não é bem assim. Embora a maçonaria tenha grandes forças. Por exemplo, a Revolução Francesa foi influenciada fortemente pela maçonaria. A independência dos Estados Unidos também recebeu grande contribuição da maçonaria. A independência do Brasil também recebeu grande influência da maçonaria, muito forte. E a Inconfidência Mineira. A Inconfidência Mineira também teve esse grande aspecto, essa grande contribuição dos maçons. Outro também é a Igreja Evangélica no Brasil. Ela recebeu grande suporte e apoio no início da maçonaria, por causa da perseguição que se havia contra os evangélicos. A maçonaria, como ela é alguém que busca a fraternidade e a igualdade, ela sempre luta pelos direitos das pessoas, independente se seja por causa se ele é evangélico, se ele é católico, independente da situação, eles pregam a igualdade e vão lutar para esta igualdade. Grandes influências na política moderna também, a eleição que teve e a disputa presidencial entre Donald Trump e Hillary Clinton recebeu um grande apoio da maçonaria, embora, para você ver que ela é forte, não é tanto. Embora, com apoio, a Hillary Clinton perdeu a eleição, na eleição lá nos Estados Unidos. Porém, ou seja, ela é forte, porém não tem essa, dizer que ele controla o mundo. Tem grande poder, grandes forças, mas não controla o mundo. Recebeu grande apoio do iluminismo, também apoiou muito o iluminismo, e tem um conhecimento social muito grande. O país que mais tem maçom é os Estados Unidos, em torno de 3 milhões. A Inglaterra, o Reino Unido, em torno de 1,2 milhões. E o restante, 1 milhão mais ou menos, no mundo inteiro. Ou seja, os Estados Unidos é onde mais possui maçonaria. Do Brasil possui muitos também, não me lembro agora a quantidade. Mas, aliás, também é até difícil de dizer, porque muitos deles não existe um senso para dizer, sou maçom. Muitas vezes as pessoas não dizem. Então, sim, é difícil de dizer. Mas o que eu quero dizer é que existem muitos mitos dizendo que adoram Satanás. Olha, tudo isso é conspiração. O que é necessário para ser maçom é você acreditar em Deus.
acreditar que Deus existe. Você não pode ser ateu, você precisa ser homem, embora hoje existem lojas mistas, que já aceitam as mulheres, as chamadas colmeias, né? E aceitam as mulheres, mas são lojas mistas, não são lojas, por exemplo, reconhecidas, de certa forma. E também existem outras coisas, as pessoas precisam ter uma moral social, né? Não pode ser uma pessoa que tem má reputação social, e umas outras questões que, à medida que o senhor for procurar entrar, ele vai receber a votação, se ele será aceito ou não. Essa votação de todo um ritual lá entre bolas brancas, bola preta, se ele tiver a receber uma bola preta, ele não pode entrar, mas é tudo porque a maçonaria ela é muito ritualística, muito simbólica demais, muito simbólica, tudo é através de símbolos. Outro dia ele gravar um vídeo falando sobre os símbolos da maçonaria. Embora tem coisas que eu preferi não falar, para até não prejudicar ninguém, como os gestos, por exemplo, que também são muito interessantes. A forma que eles se reconhecem mundialmente, mesmo que não falem a mesma língua, um maçom vê o outro, mesmo não falando a mesma língua, através dos gestos, da forma de cumprimentar, consegue reconhecer essa irmandade. E a partir daí, há um calor fraternal muito grande a partir desse reconhecimento, porque se trata agora como irmãos. Que Deus abençoe vocês, um grande abraço e tudo de bom. Nós encontraremos lá no